Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, agora vamos àquele relatório gerencial do mais querido, exatamente, relatório gerencial do Flamengo. Opa, perdão, não é Flamengo. É o novo mais querido, é o MXRF11. Vamos agora dar uma olhada nesse fundo imobiliário, saiu o seu relatório gerencial de fevereiro, para a gente acompanhar como é que estão os resultados. Será que vai repetir esse provento tão bom? Bora lá. Antes de tudo, eu vou dar um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Inclusive, quando eu dou essa declaração de amor aqui ao MXRF11, é porque com ele eu aprendi quase tudo que eu sei de fundos imobiliários, porque ele tem de tudo um pouco. Ele teve emissões restritas, ele teve emissões públicas, aí eu aprendi com ele como é que funciona isso. Ele teve desdobramento lá no passado, aí eu aprendi como é que funciona desdobramento. Ele teve default, ou seja, ele tomou prejuízo em CRIs, aí eu aprendi como é que funcionam os prejuízos em CRIs, ele fez distribuição caixa, fez distribuição, antecipação de distribuição contábil, uma série de coisas que o MXRF11 já fez no passado, que acabei aprendendo muito com ele. Então, a minha gratidão com esse fundo não é financeira, não é o melhor fundo imobiliário da Bolsa, é sim, para mim é porque educacionalmente, para mim ele foi essencial o aprendizado. Dito todo esse aviso, vamos lá começar com os dados dele no Fundos Explorer. O último provento, como eu falei para vocês, foi 12 centavos. Será que repete? Isso dá um dividend yield de 1,17%. Atualmente fechou em R$ 10,28. O PVP dele está 1,02. O patrimônio desse fundo já é de 2,3 bilhão de reais. Mas será que vai fazer novas emissões? Está com um ágiozinho aqui que já pode-se dizer que pode caber uma emissão. Mas vamos esperar para ver, porque não está num momento bom para captar. Se eles tentarem fazer uma nova, provavelmente derruba a cotação. O MXRF11, quando a gente olha o intervalo de 12 meses, ele realmente está pagando até menos que outros fundos imobiliários, mas é porque a cotação dele, 12,26%, porque a cotação dele ele é um dos poucos fundos imobiliários de papel que ainda está acima do seu valor patrimonial. Os outros estão com valores descontados, por isso o dividend yield daqui um pouco maior. Mas ele está, nos últimos 12 meses, perdeu para a Selic. O provento de 12 centavos é um provento atípico, porque ele em novembro pagou 8 centavos, mas a média que ele mais se repetiu foi 10 centavos. Mas aí janeiro foi 11 e agora 12. Será que vem 12 ou 13 ou mais? Dizem, inclusive, que esse era o terceiro maior provento da história, mas ele já teve proventos maiores aqui, ó, de 15 centavos lá em 2012. Então, ele, na verdade, é o terceiro de 2016 para cá, mas ele é o sexto maior provento da história e repetiu. Mas uma reportagem de um grande site botou como terceiro melhor resultado, mas na verdade é o sexto olhando proventos. Talvez eles poderiam estar olhando o resultado lá dentro do fundo. Vamos lá, ler comentários do gestor, é sempre essencial ler isso. Essa primeira parte aqui é um cenário macro, tá, gente? Eu vou saltar. Mais uma vez destacamos o elevado crescimento do cotista, com quase 800 mil cotistas. Então, logo chega a 800 mil cotistas. Aqui tem o total, está com 792.703 cotistas, o MXRF11. O book de CRIs, FIIs e permutas não tiveram movimentações significativas. O fundo Visa, como sempre se coloca esse parágrafo aqui, 80% do PL está em crise e 20% em permutas, mas devido ao momento desafiador, estão ficando com mais em CRIs e fundos imobiliários e menos em permutas. Com o nível atual da taxa de juros, eles acabaram isso. Os rendimentos oferidos segundo o regime caixa, eles estão utilizando somente regime caixa. Desde janeiro do ano passado, eles estão deixando bem claro isso. Foram de 12,7 centavos por cota. Ele distribuiu 12 centavos, mas o resultado foi 12,7. Sobrou 0,7, totalizando 28,7 milhões
de resultado, sendo que permutas imobiliárias deu 1,8 milhões, o fundo de fundos imobiliários, o resultado do caixa do fundo, e de CRIs 24,91 milhões, e o book de FIIs 3,42 milhões, bastante financeiro. O fundo encerrou um mês com alavancagem de 77 milhões, ele tem alavancagem com compromissadas, muito tranquilo, o caixa paga, honra isso e está gerando um bom resultado. A reserva acumulada de correção monetária chega a quase 8 centavos por cota. Para poder saltar essa reserva, ele teria que girar CRI, mas isso não é uma característica do MXRF11 fazer esses giros. Agora ele também tem uma planilha para você acessar com os fundamentos do Maxi Renda, caso você queira só clicar aqui no relatório. Olhando aqui o DRE, me chamou a atenção é que foi 1 milhão e 800 mil de resultado de receita de permutas. Mês passado tinha sido só 840 mil. Bem alto, né? E já a receita de fundos imobiliários veio em linha com o que saiu mês passado, mês passado foi 3 milhões e 400, e agora foi 3 milhões e 420, e a receita de CRIs, essa aqui, também foi em linha com o mês passado foi 22 milhões, dessa vez foi 24 milhões e 900. A receita de LCIs foi um pouquinho menor em renda fixa. O resultado foi 28 milhões 743 mil, distribuiu 27 milhões 724 mil. Mas e se a gente olhar no ano, que tem 2 meses apenas, 53 milhões 758 mil foi o resultado. Ele distribuiu 51 milhões 984, quase 2 milhões, né? Vou dizer 1 milhão e 800 a menos. Então, ele tem uma reserva acumulada já razoável de resultado caixa, já que esse DRE mostra o fluxo financeiro de caixa, o resultado do caixa nesse semestre. Ele está vindo acumulando. Não sei se porventura já está prevendo um momento que pode ser um pouquinho pior o resultado. E o que é isso aí? Significaria o quê? Acho que 0,7, 0,9 centavos. Não chega a 1 centavo, não. Isso, esse acumulado, tá certo? A liquidez a gente não precisa nem olhar, porque ela é sempre muito boa. Você pode ver que mês passado o resultado foi 11,1 centavos, distribuiu 11,0. Dessa vez foi 12,7 centavos, distribuiu 12 centavos. Nos dois fizeram um pouquinho de reservas. Provavelmente vai deixar para distribuir o final da reserva no final. Como é que está a carteira agora do fundo? A carteira do fundo, CDI, que é 36%, IPCA ou INCC 45%, falta aquele gráfico bonitinho que tinha aqui, mas tudo bem. O GPM, menos de 1%. Então, atualmente, o prêmio em cima do CDI é apenas de 2,74%, característica de fundos high grade, IPCA mais ou INCC, IPCA mais 7,36%, também característica de fundos que investe high grade. Se a gente olhar aqui, a carteira está com 73% de CRIs, permutas diminuiu, estava 7%, caiu para 6%, fundos imobiliários está em 17%, 3% em caixa. Muita coisa em fundo imobiliário. Infelizmente, o mercado está batendo bastante nos fundos. Quais são as posições de fundos imobiliários? SPVG, esse aqui não caiu muito, LP11 quase também não tem liquidez, GTLG, esses aqui praticamente são poucos negociados, IDGR. Agora, quando chega GALG 11 caiu bastante, HBRH 11 caiu bastante, MANA 11 está mantendo o preço, HGRS 11 esse eu não acompanho, Game 11 caiu bastante o preço, o NCRI 11 é novo, BIM 11 caiu bastante o preço. E ele tem outras posições aqui no XPCI, TIGA, HSAF, ROF, APTO e BRCR. Certificado de recebíveis imobiliários, que é 51% dos CRIs dele é indexado ao IPCA, 47% ao CDI. Isso está ajudando bastante as rendas de CRIs. Ainda mais agora que o IPCA vai vir mais alto e o CDI está alto. Acho sim que posso sonhar com 13 centavos no próximo mês.
o duration dos contratos, grande maioria lá na frente, que vai acabando os CRIs, os certificados de recebíveis que estão com problema no MXRF11, são 4. A soma desses ativos problemáticos é 0,61 do patrimônio do fundo. Esse primeiro aqui já foi executada a garantia e pegou um imóvel lá em Santos que está à venda e está muito difícil vender. Ele já está aqui há mais de 3 anos. Esse outro aqui, o CRS, também já executou garantia, pegou 5 terrenos e também já está aqui no relatório gerencial há mais de 3 anos e também estão tentando vender, mas até hoje não conseguiram vender. E tem esses outros dois que estão problema, que o time da gestão ainda está em conversas para vender o crédito, porque ainda está com a empresa está em recuperação judicial, então não tem como receber. Esse outro aqui, o Next Group, e também em defesas dos credores, e também estão correndo atrás para poder ver como é que recebe essa inadimplência de há mais de 2 anos. Então, esses CRIs são CRIs que deram problema. Isso que é bom de ter uma carteira bem grande, bem diversificada, porque nem pesa tanto. Isso aqui não dá um provento, esses CRIs. E se um dia vender esse imóvel de Santos, vai conseguir uma graninha. Hoje está alocado 15%, pelo menos paga as despesas lá de PTU e condomínio e manutenção. Esse outro aqui, as despesas ficam todas por conta do fundo dos 5 lotes. Quando conseguir vender os lotes, vai conseguir judicialmente, para poder vender, aí vai compor. Os imóveis não vão compor a base de, por fim, reforçamos que os recursos oriundos das vendas dos imóveis não vão compor a base de distribuição do fundo. Quando vender, vai só utilizar o dinheiro para outra grana. São só esses 4 CRIs e a carteira é enorme, cheia de CRIs aqui, ó. São, se a gente for ver, são 3 páginas. 4, né? 5. São muitos CRIs, 5 páginas de CRIs na carteira, e ainda tem as permutas. As permutas, elas têm início de obra, período de construção e repasse. Hoje, muitas das permutas estão chegando nesse período aqui, que é depois que entrega o habite. A média deles é IPCA ou INCC mais 12,19%. Uma taxa boa. Aí aqui ele fala sobre as permutas em financeira, realizou novas reduções de capital em 4 empreendimentos, que isso por isso gerou tanto dinheiro. Essas reduções de capital são as saídas. Aí a gente vai ver aqui que o fluxo em fevereiro de caixa, a redução de capital, foi de 1.840.000, que foi o que eles retiraram. O dividendo veio 3.600.000, mas só tirou de redução de capital 1.800. Os outros 1.800 eles reinvestiram. Veio 1 centavo somente aí, por cota, e veio só das permutas. Após o vencimento da operação do CR Arte e execução das garantias, o fundo deteve participação indireta por meio do patrimônio separado da securitizadora no edifício Oceanic na cidade de Santos. É aquele lá. Aí eles falam um pouquinho do edifício. Aqui tem todas as permutas que eles estão fazendo. Vocês podem ver que aqui são fotos reais, né? Não, tirando essa. Mas fotos, alguns estão em início, outros não. E o edifício Oceanic está aqui no último da lista, que é um lindo edifício lá em Santos, onde tem um valor contábil de 8 milhões disponível para venda, que foi vindo da execução do CRI Arte. Pessoal, esse é o relatório do MXRF11. Aquela pergunta é: será que o MXRF11 pode pagar mais no próximo mês? A resposta é sim, porque ele fez reserva. Só que eles podem, a gestão, adotar a metodologia de continuar fazendo reserva para períodos piores, eventuais quedas do CDI ou inflação mais baixa. Mas para mês que vem, IPCA alto, carteira de CRIs metade IPCA. Também CDI alto, carteira de CRI quase metade CDI. Acredito que vai vir um baita provento no próximo mês. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Coloque nos comentários alguma dúvida que você tenha. Deixe aquele like, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.